Capítulo 5. Ore por riquezas. Um dia você e eu seremos ricos, muito ricos. Isso porque temos uma herança pela frente. Em Efésios 1:14, Paulo diz que o Espírito Santo que habita no povo de Deus é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Nossa herança já é nossa, mas ainda nós não nos apropriamos de tudo. Ainda há mais nos esperando. E desfrutaremos disso quando entrarmos na glória. Para que você possa se beneficiar de uma herança é necessário uma morte. Normalmente, trata-se da morte de outra pessoa. Nesse caso, porém, é a sua. Então, Paulo ora para que você e eu saibamos o que um dia teremos e experimentaremos. Os olhos dos nossos corações serão iluminados para conhecermos quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esse tipo de oração era claramente habitual para Paulo. Ele orou de maneira semelhante para que a igreja em Colossos fosse fortalecida com todo o vigor, segundo o poder de sua graça, de Deus, para que com alegria tivéssemos toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:11 e 12. Essa ênfase não é encontrada apenas na epístola de Paulo, mas em toda a Bíblia. Pedro incentiva seus leitores na mesma direção. Deus nos regenerou com uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1:3-5. Sua herança não se altera, Pedro diz. Nunca vai se dissipar nem decepcionar. Estará lá exatamente como Deus planejou, pronta para ser utilizada no dia quando o Senhor, que está protegendo você em sua jornada, o levar a seu destino. Temos a Deus. O que há de tão bom nessa herança? O que faz ser tão maravilhosa a ponto de poder nos trazer alegria e perseverança na jornada em direção a Deus? Embora sejamos afligidos por várias provações. 1 Pedro 1:6. A resposta é que ela é tão gloriosa, suas riquezas brilham tanto, porque a herança é Deus, o próprio Deus. As riquezas que herdamos são o que Paulo chama em Efésios 3:6 de riquezas da sua glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma do seu poder. É a soma e a substância de tudo o que Ele nos revelou sobre si mesmo. Aquilo que a nossa mente limitada consegue apenas vislumbrar e a nossa mente aperfeiçoada um dia contemplará. Assim, por exemplo, a glória de Deus é seu poder, sua autociência, sua majestade, sua justiça, sua verdade, sua retidão, sua santidade, sua pureza. E assim por diante. É a perfeição que vemos manifestada no caráter humano de Jesus. O Verbo, que afirma João, se fez carne e habitou entre nós para que pudéssemos dizer: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, pleno da graça e de verdade. João 1:14. Um dia você verá essa glória face a face e desfrutará dela ao louvá-lo por toda a eternidade. Não sei se alguma vez você encontrou alguém com quem teve vontade de ficar o tempo todo. Não passa pela sua cabeça cansar-se da companhia desta pessoa. E quando ela não está por perto, tudo perde a cor em razão dessa ausência. Bem, Deus é infinitamente perfeito. Há sempre mais dele e mais para apreciar e desfrutar. Por isso, sua companhia é inegavelmente perfeita. Ele é a sua herança. O maior presente de Deus ao seu povo é Deus. A maior alegria do céu é Deus. Essa é a sua herança, para a qual você está caminhando hoje. Paulo ora para que saibamos disso e desfrutemos da perspectiva disso. Agora, mais uma vez, é fácil pensar.
Bem, isso parece um pouco teórico demais. Esperava que este livro fosse um pouco mais prático. Mas falar das riquezas da glória de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, da sua majestade e magnificência insuperáveis, da sua graça e da sua verdade, é na realidade de fundamental importância para a sua vida, seu trabalho, seu relacionamento, seu tudo. Como jovens, S.H. Spurgeon pregou para sua congregação em Londres em 1855. Você abriria mão dos seus lamentos? Afogaria as suas preocupações? Então vá, mergulhe no mar mais profundo da divindade. Perca-se na imensidão e sairá como de uma poltrona de descanso renovado e revigorado. Não conheço nada que possa reconfortar tanta alma, acalmar tanto as crescentes ondas de dor e tristeza, falar de tanta paz aos ventos da provação, como uma reflexão devotada sobre a divindade. É assim que devemos começar. Você pode ter quantos livros de soluções rápidas desejar. Pode tentar quantas soluções práticas encontrar. Mas começar assim é iniciar pelo lado errado. É para Deus, para o vasto reservatório de riquezas da sua glória que nos voltamos primeiro. É a partir da abundância da sua provisão e na expectativa de um dia viver na sua glória plena e resguardada que as outras coisas se ajustam. Oro para que você se sinta animado e entusiasmado a cada dia com a perspectiva de sua gloriosa herança, diz Paulo. Mas isso não é tudo. Nossa herança é Deus e a herança de Deus somos nós. Deus tem. Os comentaristas da Bíblia se dividem em relação à natureza da herança, em Efésios 1:18. Pode-se entendê-la como a herança que é nossa, Deus. Também pode-se entendê-la como a herança que Deus preparou para si mesmo, nós. Em outras palavras, podemos ver Paulo falando sobre sua herança de Deus nos santos. Trata-se de duas faces da mesma moeda, que não são mutuamente excludentes. Deus tem uma herança em seu povo e nós temos uma herança em Cristo. Assim, olhando para esse lado da moeda, Paulo está se referindo ao fato de que o Pai prometeu ao Filho uma herança, e essa herança é composta por todos os que estão em Cristo. Sobre isso, o profeta Malaquias disse: Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naqueles dias que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Malaquias 3, 16 e 17. O salmista, ao chamar o povo de Deus a exultar no Senhor, pois aos retos fica bem louvá-lo, declarou: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Salmos 33, 1 e 12. Tem-se aí essa imagem do Antigo Testamento em que Deus vê em seu povo uma herança que é dele. Lembro-me de que quando criança na escola dominical gostava de uma canção chamada When He Cometh, Somos Joias Preciosas, escrita pelo norte-americano W.O. Couzin. É sem dúvida uma música melodramática, mas eu amava quando menino e ainda amo hoje. Quando ele vier para fazer suas joias, todas as suas joias, joias preciosas, seus amados e sua propriedade, ele reunirá as joias para o seu reino, todos os puros, todos brilhantes, seus amados e sua propriedade, filhinhos, que amam ao Redentor, são as joias preciosas, seus amados e sua propriedade, como as estrelas da manhã, sua coroa brilhante adornada. Elas brilharão em sua beleza, gemas brilhantes para a sua coroa. Indiscutivelmente,
melodramático, mas mesmo assim, verdadeiro. Que perspectiva maravilhosa! Herdaremos Deus, o que é incrível, e Deus nos herdará, o que, para ser honesto, é estranho. Deus escolheu passar a eternidade com você e comigo. Ele propôs desfrutar do tempo para sempre com uma multidão de humanos redimidos, perdoados e ex-pecadores. Cristão, Deus está muito animado quanto a vê-lo. Você não entrará furtivamente no céu pela porta dos fundos, na surdina, obrigando a Deus a tolerá-lo por toda a eternidade. Será recebido pela porta da frente com uma festa e terá Deus desfrutando de você enquanto você desfruta dele por toda a eternidade. Deus amará estar rodeado de troféus da sua graça em forma humana. Você desfrutará das boas-vindas dele e de seu abraço. Olhando além do que está no horizonte, Paulo orava para que soubéssemos disso. Precisamos orar assim, por nós mesmos e pelos outros. Precisamos desviar os olhos dos nossos problemas, erros, arrependimentos e tristezas atuais e ansiar por uma herança futura. Precisamos da ajuda de Deus para fazê-lo, a fim de abrir os olhos do coração e focar no futuro. Naturalmente, vivemos com o que está em nosso horizonte agora. Não enxergamos além das nossas pálpebras. Frequentemente, o que vemos é escuridão. Às vezes, o dia de hoje traz consigo fragmentos de luz, as coisas boas em nossas vidas, mas essas se transformam e podem desaparecer. Se isso é tudo para o que olhamos, então a esperança é passageira e a alegria é fugaz. Portanto, Paulo ensina você a pedir a Deus que abra os olhos do seu coração a fim de enxergar muito mais longe e muito melhor, contemplando as riquezas da sua eternidade. Se seus olhos estiverem voltados ao futuro, pode haver alegria mesmo nos momentos mais difíceis e esperança mesmo nas horas mais sombrias. Você pedirá ao Senhor que Ele não apenas a conduza pela vida, mas também abra os olhos do seu coração para você enxergar sua herança com Deus? Pedirá ao Senhor que faça isso pelos cristãos que conhece e estão passando por dificuldades nesta vida? Pedirá ao Senhor que faça também pelos cristãos que você conhece e são bem-sucedidos agora? Peça a Deus que molde sua visão e a de seus conhecidos, a fim de poderem dizer, cantar e experimentar essa grande verdade. Não atento às riquezas, nem aos vãos elogios dos homens. Tu és minha herança, agora e sempre. Somos mais ricos do que imaginamos. Um dia, na glória, seremos mais ricos do que podemos imaginar. Estaremos com Deus. Oração. Pai, que a minha oração sempre me mostre que sou um de seus filhos. O Senhor é um Deus generoso, que me abençoa abundantemente. Obrigado, pois o seu presente supremo é nos dar de si mesmo. No entanto, com que facilidade e rapidez me esqueço do Senhor e me concentro em tesouros terrenos e frágeis. Sua palavra me diz que se eu sei dar bons presentes aos meus filhos, muito mais o Senhor nos dará tudo de que precisamos e ainda mais do que merecemos. Obrigado, pois a cruz prova para mim a verdade disso. Por favor, ajude-me a viver essa verdade hoje. Em nome de Cristo, eu oro sinceramente. Amém.